Ok, então aqui vamos começar agora com a capa. Na capa pretendemos obter uma matriz transposta, ou melhor, uma matriz transposta de uma matriz. Para o pessoal de IGE isto é novidade, que é uma matriz transposta, por isso vou tentar explicar assim muito por alto. Ou então vamos ajudar aqui. Matriz. As colunas passam a linhas e as linhas a colunas. Sim, mas para quem nunca viu isso visualmente, é um bocado what? Deixa lá ver. Ok, vamos ver aqui este exemplo. Conseguem ver bem? Não sei se conseguem ver bem ou não. Ok, daqui de uma matriz transposta, eu tendo uma matriz original, aqui estão-nos a dar esta, que tem 3 linhas e 2 colunas. A ideia de uma matriz transposta é uma matriz onde as suas dimensões são ao contrário, ou seja, o número de linhas passa a ser o número de colunas, o número de colunas passa a ser o número de linhas. E, no fundo, aquilo que aparece na primeira coluna na minha matriz original vai corresponder à primeira linha na minha matriz transposta. Ou seja, no fundo é como se eu trocasse as minhas linhas pelas minhas colunas na transposta. Tá? Pronto, assim muito por alto é uma coisa deste género, é isto que vamos tentar fazer. Ok, então para fazer isto vamos fazer aqui um static, vamos resolver uma matriz, vamos chamar isto transposta, sei lá, get qualquer, e aqui recebemos uma matriz original M. Ok, com isto, o que é que nós queremos fazer? Queremos começar por criar a nossa matriz transposta e tal como estamos a ver neste exemplo, eu não posso assumir que uma matriz é sempre quadrada, ou seja, uma matriz válida em álgebra pode ser quadrada, ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, ou pode ser retangular, que é o caso aqui deste exemplo, onde o número de linhas não é igual ao número de colunas, mas todas as linhas têm exatamente o mesmo número de colunas. Tá? Pronto, por isso, temos que começar por criar a nossa nova matriz transposta. Vamos começar por aí. Vou-lhe chamar M transposta. E vamos dizer que vai ser igual a uma nova matriz de inteiros. Sendo que aqui eu tenho que trocar o tamanho. Ou seja, se esta matriz original fosse esta aqui, onde tenho 3 linhas com 2 colunas, eu sei que a minha matriz transposta tem que ser o contrário, ou seja, 2 linhas com 3 colunas. E por isso, quando viermos aqui, temos que dizer que o número de colunas da nossa matriz transposta vai corresponder ao número de linhas da nossa matriz recebida, e vamos indicar que o nosso número de linhas da matriz transposta tem que corresponder ao número de colunas da matriz original. Neste caso, como eu não estou dentro de um for, não posso pôr aqui o tal i que estamos habituados a ver aqui, por exemplo, no for quando percorremos a matriz, mas posso usar o 0 e sabendo que isto é uma matriz retangular, todas as suas linhas vêm com o mesmo número de colunas e por isso não há qualquer problema em me referir apenas à linha 0, porque sei que todas as outras vão ter exatamente a mesma dimensão. Com isto, temos a nossa matriz criada já com as novas dimensões. E agora, a única coisa que temos que fazer é garantir que percorremos todas as posições da nossa matriz original e, à medida que formos percorrer, vamos colocar esse elemento na nova posição da nossa matriz transposta. Aquilo que vocês estão a ver aqui é que, no fundo, o que nós temos nas linhas passa a ser aquilo que temos nas colunas. Por isso, aqui ao nível dos nossos fors, do i e do j, int i igual a 0, i menor do que m.link. Vou percorrer aqui a nossa matriz original. Atenção aqui a isto. Eu normalmente quando tenho que fazer os meus fors, eu tenho que fazer os meus fors em função de uma determinada matriz, por norma, e aqui estou a escolher fazer os meus fors sobre a minha matriz M, o que quer dizer que o meu i e o meu j do for que eu vou criar a seguir vão estar perfeitos para percorrer todas as posições da minha matriz M. Okay? Ponto e vírgula e mais. Por essa mesma lógica, vamos aqui int j igual a 0, enquanto o j for menor do que o m de i.length, ponto e vírgula j mais, e com isto garantimos que conseguimos já aceder a todas as posições da nossa matriz original. Ok, agora, se eu olhar para aqui, tenho duas matrizes, a que recebi, original, e a nova que eu criei que corresponde à transposta. A transposta neste momento está toda ela a zeros, porque acabou de ser criada. E no fundo o passo que nos falta fazer aqui é manipular a matriz transposta
e indicar quais é que são os valores que vamos ter que indicar em cada uma das posições desta matriz. E por isso, como esta é a matriz que eu vou ter que alterar, à esquerda do igual, vou indicar uma posição dessa matriz e vou dizer que essa posição vai ter que ser igual a qualquer coisa da minha matriz original. E agora, principalmente, quando estamos a começar aí com as matrizes, e temos matrizes com tamanhos diferentes, vocês podem se questionar, ok, o que eu tenho que colocar aqui? Coloco IJ, coloco aqui o IJ aqui. Normalmente isso vai depender de... Quando vocês fazem os fors, eu aqui baseei os meus fors, ou o meu I e o meu J, com base no tamanho do meu M. E por isso eu sei que estas variáveis I e J, podem pensar isto como sendo iteradores, estão perfeitos para percorrer a minha matriz M, porque foi sobre essa matriz que eu baseei estes ciclos. E por isso, se alguma vez tiverem dúvidas o que é que eu coloco aqui dentro dos parênteses retos, pensem que se o I e o J foram feitos para percorrer o M, quando eu me referir ao M, eu vou colocar o I e o J, porque eles foram perfeitos, ou melhor, foram feitos a pensar nessa matriz. E por isso, alguém tem que se adaptar a outra matriz que tem dimensões diferentes. Neste caso, sabemos que esta outra matriz tem uma dimensão contrária à nossa original, e por isso, em vez de eu lhe colocar, se ela tivesse exatamente as mesmas posições, eu colocava IJ. No entanto, sei que esta matriz tem as dimensões inversas, digamos assim, ou transpostas, da minha matriz original, e por isso a única coisa que eu tenho que fazer é trocar. Como nós dissemos aqui que nesta nova matriz tinha as dimensões contrárias, ou seja, o número de linhas da original passava a ser o número de colunas, e o número de colunas da original passava a ser o seu número de linhas, no fundo, a alteração aqui é, em vez de lhe chamarmos elemento IJ, chamamos-lhe elemento JI, porque todas as posições estão trocadas, digamos assim. Ok, com isto, já alteramos todas as posições da nossa matriz transposta e agora a única coisa que temos de fazer, return M transposta. Força! Olhando ali para a imagem, consegue-me dizer quando o M e J, qual é que é o M de J? Ok, eu Seria vou um, correr né? aqui, vou correr isto aqui em modo debug e vai ser fácil visualizar aqui se calhar os passos, está bem? Ok, yeah. Para testar isto, vamos então... Ok, vou correr isto primeiro em modo debug, que acho que aqui é mais visual. Não consigo correr em modo debug. Ok, espera aí. Dá-me 2 segundos. Preciso criar aqui a função de teste, porque estamos a receber uma matriz. Por isso vamos fazer uma coisa deste género. Vamos aqui, get transposta teste. Como queremos mostrar uma matriz para uma matriz. Aqui só temos que passar aquilo. Vou-lhe passar, neste caso, uma matriz retangular. Estamos à espera de receber uma matriz. Vou-lhe chamar M transposta. Quero testar a função transposta. Isto salta. Ok. No fundo, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que a nossa matriz original é esta matriz. Ok? Posso pôr aqui outros valores. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, isto vai ser a minha matriz original. Estamos a passar esta matriz para a nossa função getTransposta. Ou seja, essa matriz vai ser recebida aqui, vai fazer todos estes cálculos da nossa matriz transposta, vai devolver a transposta e retornamos de maneira que nos apareça na consola. Correndo isto aqui em modo debug, vou colocar o breakpoint na primeira linha, para vermos tudo desde o início aqui em que entramos nesta função. E então vamos correr isto. Ok, primeira coisa que nos aparece. Aparecem aqui 2 vezes este M, porque o primeiro M corresponde à minha matriz de teste, este M, e este M aqui corresponde à minha matriz da transposta que foi recebida aqui. Okay? Tal como vimos hoje na primeira aula de procedimentos, sempre que eu passo aqui um objeto ou uma referência para outra função, eu passo-lhe a referência para onde esta variável estava a apontar, e por isso este M, 2 variáveis com o mesmo nome, mas estão em funções diferentes, por isso não há problema, mas estão as 2 variáveis a apontar as duas para a mesma matriz que estão a ver aqui. Okay? Agora, à medida que eu for avançando, primeira linha, vamos criar a nossa matriz transposta com as dimensões certas. Por isso eu aqui tenho 2 linhas com 3 colunas. Vamos ter uma nova matriz com 3 linhas e 2 colunas. Okay? Tendo isto, estamos a fazer os tais fors a percorrer todas as posições da nossa matriz original e agora vamos ver ele a copiar as coisas para a matriz transposta. Vou fazer isto devagar de maneira a vermos o que me estavas a perguntar, a nível das posições. Ou seja, primeiro passo, vamos entrar dentro do for do I, vamos assumir que o I é 0. Segundo passo, entramos dentro do for do J, ou seja, temos o I e o J a 0.
Neste caso, para o 0, 0 é relativamente fácil, não é? A posição 0, 0 vai para a posição 0, 0 também da nova matriz. Por isso, 1 vai para a posição 0, 0. Agora, quando o J incrementar, o J vai passar a 1. E por isso vamos aceder aqui na nossa matriz original, linha 0, coluna 1. Vamos pegar neste 2 e colocá-lo nas posições opostas, ou seja, linha 1, coluna 0. Okay? Tá? No fundo, o que estás a ver é que tudo o que está na primeira linha vai passar a ser a primeira coluna da nossa matriz. Okay? O J volta a incrementar. Vamos buscar o que estiver na posição 0, 2 e vamos colocar na posição linha 2, coluna 0. Assim que o for dentro acabar, que vai acontecer agora, vamos ao for de fora, dizemos que o nosso I agora passa a 1. E agora queremos fazer exatamente a mesma operação, só que para a linha 1 da matriz original. O for de dentro vai arrancar de novo, com o J igual a 0. E vamos dizer, para a linha 1, coluna 0, eu quero copiar isto para a posição oposta. Linha 0, coluna 1. Por isso, linha 0, coluna 1. Okay? E fazemos este processo de maneira a preencher toda a outra coluna. E este é o resultado. Okay? Ou seja, isto é a matriz original. A transposta da matriz original é esta matriz. Tá? Alguma dúvida? Tá, obrigado. Não, era isso. Okay. Setor, Sim. eu tive uma dúvida dentro do newint. Eu não percebi muito bem essa parte do M0. Se podia repetir isso. Ok. Então pensa assim, quais é que são as dimensões desta matriz? A nível de linhas e colunas, eu tenho 2 linhas, certo? E tenho 3 Sim. colunas. Ou seja, isto aqui é uma... Normalmente em álgebra isto é representado por 2 por 3. Ou seja, sendo isto é linhas, isto é colunas. Okay? Ou seja, se a minha matriz M tem 2 linhas e 3 colunas, esta matriz transposta eu quero que seja o contrário. Por isso quero que seja uma 3 por 2, neste caso. Neste exemplo específico que eu estou a dar. E por isso, o que é que eu quero aqui que seja... Ou melhor, o número de colunas desta... O número de colunas desta matriz transposta, tu queres que corresponda ao número de linhas da nossa matriz original. Okay? Por isso aqui, quando eu tenho que especificar o número de colunas, eu coloco o número de linhas da minha matriz original. Quando eu quero especificar o número de linhas da minha transposta, o número de linhas da minha transposta tem que corresponder ao número de colunas da minha matriz original. E então, é isso que fazemos aqui. Tá? Se eu quisesse as duas matrizes com o mesmo tamanho, trocávamos estes dois elementos, ou seja, ficava aqui m.length e aqui m0.length. Como eu quero que esta matriz tenha as dimensões opostas àquilo que eu tenho em m, eu tenho que garantir que coloque isto ao contrário e o número de colunas de m passa a ser o número de linhas de m passa a ser o número de colunas da transposta e o número de colunas de m passa a ser o número de linhas da transposta. Tá? E isto vai garantir que as duas matrizes têm dimensões opostas. Ok? Ficou claro? Sim, sim. Sim. Okay, mas alguma questão aqui?